Olha aqui, Mauro Cid foi depor na CPI do 8 de janeiro, aquela que acontece na Câmara Distrital, do Distrito Federal. E mais uma vez, Vólio Bene, Larissa, ele apareceu fardado. Porque a orientação inicial que se tinha dado no Exército era que aparecesse de farda. Porque, afinal de contas, ele é um militar da ativa. Mas eu pergunto, respondo e não tenho outra opinião sobre a qual não tenho a menor dúvida. O Exército tem alguma coisa a ver com os crimes pelos quais ele é investigado? Ou dos quais é acusado? Ou dos quais é suspeito? Para ficar com a palavra absolutamente precisa? São crimes militares? Hein? Não. Então, quem passou a primeira orientação, obviamente passou uma orientação muito errada. E agora? Disse lá internamente, caso se mude essa orientação, vai parecer que a gente abandonou o Mauro Cid. Ah, vai? Mas então eu pergunto, é o caso de se grudar a Mauro Cid? Afinal de contas, o Exército quer se contaminar ou não quer se contaminar com aqueles que se envolverem em atos irregulares? Por quê? O Mauro Cid não está sendo investigado apenas na questão das joias. Em seu celular foi encontrada uma espécie de minuta de estado de sítio. Ele dialoga abertamente com outros pares, com pares militares, sobre a possibilidade de um golpe. Pode-se falar tudo sobre a sua atuação, menos que ela seja ortodoxa. Ele leu lá um textinho sobre qual é a função de um ordenança, de um ajudante de ordens. Nós vamos ver. E ali não parece que algumas das atividades nas quais ele estava metido fossem próprias dessa sua atuação, como ajudante de ordens. Então me parece evidente que o Exército toma uma decisão que tem um caráter corporativista, protegendo um dos seus, que concorre para atacar a reputação da força, da instituição. No entanto, aquilo que nos vem, por meio do Zé Múcio, ministro da Defesa, não, o Exército quer se distanciar desse negócio, não quer, quer deixar claro o seu compromisso com a legalidade, mas deixar claro o seu compromisso com a legalidade implica que um dos seus vá depor numa CPI de novo, que na CPMI ele já foi de farda. De novo usando a farda? Ele está num julgamento, num tribunal militar? Eu me pergunto até onde o que se pretende pode nem ser de maneira tão consciente, tão clara, tão ativa. O que se pretende, na verdade, é intimidar a CPMI, a CPI, aí no caso foi a CPI do Distrito Federal, e intimidar as instituições. Lembrando, olha, nós estamos aqui. Não, estavam e andaram de tal sorte, de maneira errada, muitos de vocês, que deu no que deu. Tantos anos de resgate da reputação depois da ditadura, e boa parte disso foi jogado no lixo por causa da proximidade, e vou dizer sempre, com um capitão arruaceiro, que quando estava na ativa,
chegou a conjecturar explodir bombas em instalações militares, que fez um croquis para explodir a adutora do Guandu no Rio de Janeiro, que segundo o seu superior era excessivamente ambicioso, embora não tivesse, como direi, tanta inteligência para fazer uma síntese. Não sendo dotado nem da capacidade de raciocinar de maneira lógica. Mal militar, segundo o Geisel. E aí nós vimos os militares sim se comprometendo com esse governo. Vou lembrar de novo, não houve presidente na República, né? Desde a proclamação, República Velha, não houve presidente que tivesse humilhado de tal sorte as Forças Armadas, inclusive na pessoa de generais mesmo, demitidos com humilhação, submetidos às milícias digitais, gente de serviços prestados à força. E aí vai o cara lá e vai depor de uniforme. Eu pergunto àqueles que autorizam que ele vá depor de uniforme, quando ele for condenado, porque ele será, o exército estará sendo condenado junto? Aí até o Zé Múcio pediu, deem a relação, então vamos saber os investigados, quais são os crimes, sugerindo que medidas serão tomadas. Bom, comecem por tomar uma medida. E a primeira medida é dizer, isso não é crime militar. E, portanto, não vai de uniforme. Porque também não é um colegiado militar. E nem será julgado pelo Superior Tribunal Militar. Um erro grotesco. Vamos falar um pouquinho mais de Mauro Cid? Tem muita coisa. Tem voto do Zanin. Vamos quebrar o sigilo da Tata Werneck da Rainha Delícia? Não, né? Não pode. Não, vale bem. Querem quebrar o sigilo de outro rei do Pix? Não é dela. Vamos falar disso também. Bate-boca na CPI. Né? O Aras conversando com o empresário. E atacando o Xandão. Muita coisa boa. Mas vamos continuar mais um pouquinho com o Mauro Cid, que tem mais uma coisinha aí, vai lá. Tenente-Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, decidiu não responder às perguntas dos deputados distritais no depoimento que deu na CPI dos atos antidemocráticos na Câmara Legislativa do Distrito Federal. A sessão terminou por volta do 12h50 da tarde. O militar manteve a atitude tomada durante a CPMI dos atos golpistas no Congresso Nacional em julho desse ano, quando o Cid só fez um discurso inicial e destacou que apenas fazia trabalhos manuais durante esse discurso. Vamos acompanhar. Na prática, a função do ajudante de ordens consistia basicamente em um serviço de secretariado executivo do ex-presidente, tendo como exemplo a execução das seguintes tarefas: a execução da agenda, recepção e encaminhamento de pessoas ou autoridades para as reuniões, atendimento de ligações e recebimento de correspondências, impressão de documentos, recebimento e entrega de presente e auxiliar nas atividades particulares do ex-presidente, como almoços, viagens, finanças pessoais. No dia a dia das reuniões e agendas realizadas pelo ex-presidente, nós recepcionávamos os participantes e os direcionávamos ao local desejado, ficando ao lado de fora das salas de reunião, sempre à disposição caso o mandatário necessitasse de algo. Da mesma forma, exatamente pela descrição inerente à função, não questionávamos o que era tratado nas respectivas agendas e reuniões. Alguém encontrou aí, entre as tarefas, guardar relógio, vender relógio, anunciar relógio? Não. Cuidar de golpe de Estado, conversar sobre golpe de Estado? Tinha essas coisas? Fraudar registro de vacina? Senhores do Exército, por que é que ele está de uniforme?
Hein? E a gente vê, nós vamos ver agora a rotina dele, é a rotina de quem conserva. Não, acho bacana assim, essa resiliência, né? O nada me acontece, estou aqui, forte e tal, valente. Claro, tá, ainda bem, né? Na verdade, toda pessoa presa, né, seria bom que tivesse, né? Essa rotina e essa coisa que tem o Mauro Cid. Qual é? Vamos lá, vai. Reinaldo, a rotina de Mauro Cid no Batalhão de Polícia do Exército em Brasília não parece tão ruim. Imagens obtidas pelo jornal O Globo mostram o tenente-coronel praticando exercícios em volta de um campo de futebol. Escoltado por um colega militar armado, Cid tem uma rotina de 1 hora de treino por dia. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro está detido desde 3 de maio em uma cela de 20 metros quadrados. O local é equipado com cama, armário, mesa de apoio, frigobar, além de um aparelho de TV, no qual costuma acompanhar o noticiário. Cid recebe 4 refeições diárias, as mesmas servidas no quartel, que é café da manhã, almoço, lanche e jantar. De vez em quando pode comer pratos feitos por familiares, os únicos visitantes autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal desde junho. Isso. Lembrando que entre os familiares ele excluiu, né, agora o pai, por razões óbvias, né? Que também está investigado. Olha aqui. Até o Cid ser bem tratado e ter essa rotina, e tem foto dele, poderoso, correndo, tchá, né? Ok. Não quero que ele seja maltratado. A questão fundamental é que se tenta vender uma história inverossímil e tal, mas aí tudo bem, a defesa tem o direito de tentar, né? Agora, insisto, não podia era estar lá com o uniforme.